Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. O ar da noite estava fresco, daqueles que insinuam a transição do verão para o outono, enquanto eu voltava para casa após um longo dia de trabalho. Meu negócio de paisagismo, outrora uma empreitada incipiente, havia florescido em uma empresa próspera, espelhando o crescimento da família que Sara e eu construímos juntos. Nossa casa, um testemunho de 2 décadas de amor e trabalho árduo, me aguardava, banhada no brilho quente do sol poente. Ao empurrar a porta, o aroma familiar da cozinha de Sara me envolveu, um farol da felicidade doméstica que passei a valorizar. Nossa casa era um santuário, um lugar onde os problemas do mundo exterior pareciam se dissolver. No entanto, esta noite, ao entrar no abraço de nossa vida compartilhada, um silêncio perturbador me saudou. Sara? Eu chamei, minha voz ecoando pelos corredores, respondida apenas pelo zumbido suave da geladeira. A cacofonia usual da vida, o riso e a conversa que preenchiam nossa casa, estava notavelmente ausente. Um pressentimento de inquietação se formou em meu estômago enquanto eu caminhava em direção à sala de estar, onde a encontrei, sentada sozinha, envolta na luz tênue do dia que se esvaía. John, ela começou, sua voz tremendo, revelando uma vulnerabilidade que eu raramente tinha visto nela. O olhar em seus olhos, um complexo tapeçaria de medo, tristeza e resolução, enviou um arrepio pela minha espinha. Precisamos conversar. Eu tomei assento à sua frente, meu coração batendo forte no peito, preparando-me para o desconhecido. O que está errado, Sara? Você está me assustando. Ela respirou fundo, suas mãos apertadas em seu colo. É sobre nós, John. Nossa vida juntos. As palavras pairaram no ar, pesadas de significado, mas elusivas em sua intenção. Nossa vida? Eu ecoei, confusão permeando minhas palavras. O que tem ela? Sara desviou o olhar, fixo em algum ponto distante além das paredes de nossa casa. Eu tenho me sentido perdida, John. Desde que as meninas foram para a faculdade, tem havido um e vazio dentro de mim. Eu pensei que passaria, mas só tem se aprofundado. Eu estendi a mão, querendo diminuir a distância física entre nós, para oferecer conforto, mas ela continuou, sua voz agora mais firme. Eu tomei uma decisão. Algo que preciso fazer por mim mesma. A prelúdio ominoso fez pouco para me preparar para suas próximas palavras. Eu vou sair em um encontro amanhã à noite. Com um colega de trabalho. O quarto girou, suas palavras cortando-me como uma lâmina fria. Um encontro? Eu consegui gaguejar, minha mente atordoada. Mas por quê, Sara? Não estamos felizes? Ela encontrou meu olhar, seus olhos um espelho do tumulto interno. Eu pensei que estávamos, John. Mas percebi que preciso explorar e encontrar o que está faltando dentro de mim. Mark do financeiro, ele tem sido um bom amigo, e se ofereceu para me levar para sair. Um amigo? Eu repeti, incredulidade se infiltrando em minha voz. Sara, somos casados. Você é minha esposa. Como você pode sequer considerar-se não é sobre você, John? Ela interrompeu, um tom de desespero invadindo sua voz. É sobre mim. Eu preciso fazer isso. Preciso me sentir viva novamente. Eu me levantei abruptamente, minha cadeira raspando contra o chão, uma manifestação física do tumulto dentro de mim. E quanto a nós, Sara? E o nosso casamento? Ela se levantou para me enfrentar, sua resolução se fortalecendo. Eu te amo, John. Mas preciso desta noite. Had undertaken together. No, Sara. I don't think we will. But that's okay. We are not the same people we were before. We are stronger, more aware of the work it takes to build a life together. Sara leaned against me, her head resting on my shoulder, a gesture of trust and affection that spoke volumes of the distance we had traveled together. The road to reconciliation and reflection was not paved with grand gestures but with the key moments of connection and understanding that stitched the fabric of our lives back together. It was a testament to the enduring power of love, a love that had weathered the storm and emerged, not unscathed,
But more resilient and profou. As the stars began to twinkle in the evening sky, a sense of peace settled over us, a peace born of the knowledge that while the future was uncertain, we would face it together, hand in hand, hearts united in the promise of tomorrow. In the end, reconciliation was not a destination but a journey, a continuous process of reflection and growth that bound us together, stronger and more committed than ever before. And in that commitment lay the beauty of our story, a story of love, of forgiveness, and of the unwavering belief in the possibility of a new beginning. A manhã seguinte a bomba de Sarah foi como acordar de um pesadelo, apenas para descobrir que o pesadelo era minha nova realidade. Os raios do sol, geralmente um farol de esperança, agora pareciam zombar do meu desespero enquanto filtravam pelas cortinas do quarto do Ritz-Carlton, onde eu buscava refúgio. Eu me sentei na beira da cama, o peso da revelação de Sarah pressionando sobre mim, sufocando-me com uma mistura de confusão e medo. Decidi confrontar a situação de frente. Chega de se esconder, eu murmurei para mim mesmo, fortalecendo meus nervos para a conversa que viria. Discando o número de nossa casa, meu coração batia com uma mistura de medo e determinação. Sarah atendeu no terceiro toque, sua voz entrelaçada com um otimismo cauteloso que irritava meus nervos já desgastados. John, você ligou. Eu não tinha certeza se ela começou, mas eu a interrompi, precisando expor o turbilhão dentro de mim. Sarah, precisamos conversar. Sobre nós, sobre a última noite e sobre tudo, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Houve uma pausa, um silêncio pesado que se estendeu entre nós, cheio do não dito e das incertezas de 2 décadas juntos. Finalmente, ela concordou, e decidimos nos encontrar em nosso café favorito, um terreno neutro carregado com memórias de tempos mais felizes. Sentado de frente para Sarah, os arredores familiares do café pouco fizeram para aliviar a tensão. Eu a observei, realmente a olhei, pela primeira vez desde que ela me deu a notícia. A mulher que eu amei por mais de 20 anos, a mãe dos meus filhos, agora me parecia uma estranha. John, ela começou, mas eu levantei minha mão, precisando expressar o turbilhão dentro de mim antes que ele me consumisse. Sarah, por quê? Por que você sente a necessidade de fazer isso? De sair em um encontro com outro homem? Eu não fui suficiente? As perguntas saíram, cada uma carregada com uma dor e confusão que eu mal conseguia entender. Ela olhou para baixo, suas mãos mexendo com o guardanapo na mesa. Não é sobre você, John. É sobre mim. Sinto que perdi uma parte de mim, uma parte que eu nem sabia que estava faltando até recentemente. Perdeu uma parte de você? Sarah, eu não entendo. Temos tudo. Uma casa, nossas filhas maravilhosas, uma vida que construímos juntos. O que está faltando? Minha voz falhou, a fachada de calma que eu tentava manter desmoronando sob o peso das minhas emoções. É difícil explicar. Desde que as meninas saíram, houve esse vazio, essa sensação de ir vazio. E Mark, ele tem sido apenas um amigo, alguém que ouviu, que entendeu o que eu estava passando. Sua voz era suave, implorando por minha compreensão, mas cada palavra parecia uma traição, ampliando o abismo entre nós. Um amigo, eu repeti, a palavra soando amarga em minha língua. E esse amigo sabe que você é casada? Que você tem um marido que te ama, que está tentando entender por que sua esposa de repente precisa se encontrar nos braços de outro homem. Os olhos de Sarah encontraram os meus, e neles, eu vi um turbilhão que espelhava o meu. Ele sabe, John. Mas não é sobre ele. É sobre mim precisando sentir algo, qualquer coisa, que prove que ainda estou viva, ainda capaz de ser mais do que apenas uma esposa e mãe. A conversa espiralou, mergulhando em reinos do nosso casamento que eu pensei serem sólidos, inabaláveis. Sarah falou de seus sonhos, seus desejos, as partes dela que sentia terem sido negligenciadas na rotina de nossa vida juntos. E com cada palavra, eu sentia a fundação de nosso casamento erodindo, a mulher que eu amava se afastando de mim. Sarah, estou aqui, agora, disposto a lutar por nós. Mas preciso saber que você está disposta a fazer o mesmo. Que está disposta a encontrar o que está faltando juntos, comigo.
não com Mark ou qualquer outro. O café ao nosso redor desapareceu, o barulho de pratos e murmúrios de conversas diminuindo enquanto estávamos lá, duas almas à deriva em um mar de incerteza e medo. Sarah estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha, um gesto que uma vez teria me confortado, agora me enchendo com uma mistura pungente de esperança e desespero. John, eu te amo. Eu o amo. Mas estou tão assustada de me perder em nós que estou arriscando tudo o que temos. Você pode entender isso? Você pode me perdoar por precisar encontrar meu próprio caminho, mesmo que signifique me afastar de nós por um momento? Suas palavras pairaram no ar, uma pergunta que exigia uma resposta que eu não tinha certeza de ter. O amor que nos uniu por mais de 20 anos agora estava sendo testado de uma maneira que eu nunca imaginei. Ao sairmos do café, o futuro do nosso casamento incerto, eu percebi que a jornada à frente seria a mais difícil que já enfrentamos. O caminho para a compreensão e o perdão estava repleto de desconhecidos, e eu não pude deixar de me perguntar se o amor que foi a pedra angular de nossa vida juntos seria suficiente para resistir à tempestade que se aproximava. O Ritz-Carlton, com sua fachada imponente e ambiente luxuoso, era um contraste gritante com o turbilhão interior que eu sentia. Ao passar por sua grande entrada, a opulência que me cercava parecia surreal, quase zombando da simplicidade da vida que eu havia apreciado com Sarah. O lobby zumbia com as vidas daqueles que passavam, cada um absorto em seu próprio mundo, alheio à tempestade que rugia no meu. Aproximei-me da recepção, o sorriso treinado da recepcionista fazendo pouco para aliviar o peso em meu peito. Boa noite, senhor. Como posso ajudá-lo? Ela perguntou, sua voz uma melodia suavizante na cacofonia dos meus pensamentos. Preciso de um quarto, eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. Apenas para a noite. Enquanto ela processava meu pedido, digitando com movimentos rápidos e precisos, eu me encontrava à deriva no mar de memórias que Sarah e eu havíamos construído ao longo de 20 anos. Cada lembrança, outrora um farol de felicidade, agora torcia-se em um lembrete do abismo que se abrirá entre nós. Aqui está a sua chave, senhor. Quarto 718. Espero que desfrute de sua estadia, a recepcionista disse, trazendo-me de volta ao presente. Assenti, oferecendo uma semelhança de um sorriso enquanto pegava a chave, o peso dela em minha mão me ancorando à realidade da minha situação. A viagem de elevador até o 7º andar foi uma jornada em si mesma, cada andar acendido marcando a distância da vida que eu conhecia. Saí no corredor, o carpete felpudo abafando meus passos enquanto eu caminhava para o quarto 718, um número que não tinha significado, mas que parecia ser um destino para o qual eu havia sido arremessado o tempo todo. Ao destrancar a porta, fui recebido pelo brilho suave do interior do quarto, um contraste gritante com a escuridão que envolvia meu coração. Eu parei no limiar, um homem dividido entre a vida que havia construído e o caminho incerto que se estendia à frente. O quarto, com seus móveis elegantes e cama espaçosa, era uma testemunha silenciosa da minha solidão. Afundei na poltrona junto à janela, a paisagem da cidade abaixo um borrão de luzes e sombras, espelhando o turbilhão dentro de mim. Sarah, no que nos tornamos, eu sussurrei no silêncio, minha voz um apelo ao universo por respostas que temia nunca encontrar. A noite estendeu-se, um expanse infinito de tempo que não oferecia consolo. Eu me vi andando de um lado para o outro no quarto, cada passo um testemunho da inquietação que me consumia. As paredes, adornadas com arte que falava de beleza e tranquilidade, pareciam opressivas, fechando-se sobre mim com lembretes do que eu estava prestes a perder. Servi-me uma bebida do minibar, o líquido âmbar um bálsamo temporário para a dor em minha alma. Enquanto bebia lentamente, a queimação aguda do álcool era uma distração fugaz da dor da traição de Sarah. As horas passavam, marcadas pela marcha implacável do relógio no criado mudo. Não encontrei conforto na cama luxuosa, os lençóis luxuosos uma zombaria do calor e do amor que uma vez envolveram Sarah e eu em nossa casa modesta. À medida que a aurora se aproximava, a primeira luz do dia se infiltrando pelas cortinas, eu era um homem mudado. A noite de solidão me despiu, expondo as feridas que as palavras de Sarah haviam infligido. Eu fiquei na janela, observando enquanto a cidade despertava para um novo dia, um dia que não tinha promessas para mim. A vida que eu conhecia, o amor que eu havia apreciado, agora pendia na balança, à beira de um precipício do qual parecia não haver retorno.
Na solidão do quarto 718, eu lutei com a realidade da minha situação, as escolhas que se apresentavam. Lutar pelo amor que havia sido a pedra angular da minha vida ou deixar ir, para entrar no desconhecido sozinho. Com os primeiros raios de sol banhando o quarto em um brilho quente, eu sabia que a noite de solidão era apenas o começo. A jornada à frente era minha para fazer, um caminho repleto de dor e incerteza, mas um caminho que eu tinha que percorrer mesmo assim. No silêncio da alvorada, fiz um voto para mim mesmo. Um voto de enfrentar os próximos dias com coragem, para navegar pela tempestade que se avizinhava. Pois nas profundezas da solidão, eu havia encontrado um vislumbre de esperança, uma luz fraca me guiando em direção a um futuro que ainda não conseguia ver. O sol da manhã mal havia surgido no horizonte quando iniciei o plano que se formulara em minha mente durante as horas solitárias da noite. Era um plano nascido do desespero, um contra-ataque contra a dolorosa revelação que Sara havia me imposto. Meu coração estava pesado, mas a determinação corria por minhas veias como um incêndio. Disquei para meu irmão, Alex, um detetive do departamento de polícia da cidade, seu número tão familiar quanto o meu. O telefone tocou 2 vezes antes dele atender, sua voz sonolenta com sono. John. O que está acontecendo? É cedo, Alex murmurou, preocupação tecendo suas palavras. Alex, preciso de um favor, comecei, minha voz firme, traindo nenhum do turbilhão interior. É sobre a Sara. Ela está vendo outra pessoa. A linha ficou silenciosa por um momento, o peso das minhas palavras se estabelecendo entre nós. Você tem certeza, John? Sara não farias, tenho certeza. Interrompi, cortando qualquer dúvida. Preciso saber quem ele é, o que ele faz. Não posso simplesmente ficar parado e não fazer nada. Alex suspirou, o som pesado pela linha. Ok, irmão. Conheço um cara, um investigador particular. Ele é discreto, profissional. Vou arrumar isso. Gratidão me lavou, um breve respiro na tempestade. Obrigado, Alex. Devo-lhe uma. Não deve, não. Somos família. Vou te enviar os detalhes em breve. Aguente firme, John. A chamada terminou, deixando-me à deriva no silêncio do meu quarto, a realidade da minha situação se aprofundando. Estava prestes a espionar minha esposa, um pensamento que teria sido inimaginável apenas dias antes. O investigador particular, Peter, ligou dentro de 1 hora, sua voz uma presença calma no caos das minhas emoções. John, Alex me informou. Entendo a situação. O que você precisa? Preciso saber para onde ela está indo, com quem ela está se encontrando. Quero fotos, qualquer coisa que você possa conseguir sem ser detectado. Expliquei, cada palavra uma adaga em meu coração. Entendido. Vou lidar com isso discretamente. Você terá o que precisa até amanhã de manhã. O dia passou em um borrão, as horas se estendendo em uma eternidade enquanto eu aguardava o desenrolar dos eventos da noite. Encontrei-me em um café do outro lado da rua de nossa casa, um sentinela silencioso esperando o momento em que Sara sairia para seu encontro. A ironia da situação não me escapou e eu estava vigiando minha própria esposa, um pensamento que me enchia de uma mistura de tristeza e resolução. À medida que a hora marcada se aproximava, vi Sara emergir de nossa casa, sua beleza um lembrete doloroso do que eu estava prestes a perder. Ela hesitou na porta, olhando para trás como se sentisse meu olhar, antes de adentrar a noite. O texto do investigador chegou pouco depois, uma mensagem simples que colocou o plano em movimento. Alvo adquirido. Seguindo. Eu dirigi sem rumo pela cidade, as ruas um labirinto refletindo a confusão e a traição que se torciam dentro de mim. As atualizações do investigador eram esporádicas, cada uma migalha me levando mais fundo no abismo do meu desespero. Finalmente, o momento da verdade chegou. A mensagem de Peter continha um endereço, um restaurante no centro onde Sara e seu encontro haviam se estabelecido para a noite. A decisão de confrontá-los foi impulsiva, uma reação impulsionada por um turbilhão de dor e raiva. Estacionei na rua abaixo do restaurante, meu coração batendo forte enquanto me aproximava da entrada. O maitre me cumprimentou, mas mal registrei suas palavras, meu foco afiado no casal sentado no canto pouco iluminado. Lá estava ela, Sara, rindo de algo que seu encontro disse,
um homem cujo rosto estava obscurecido pelas sombras. A visão deles juntos, tão à vontade, foi um golpe no estômago, uma confirmação visceral dos meus piores medos. Senhor, posso ajudá-lo? O Maitre perguntou, sua indagação educada me puxando de volta da beira do precipício em que eu vacilava. Balancei a cabeça, as palavras presas na minha garganta. Virando nos calcanhares, voltei para a noite, a finalidade da minha decisão se estabelecendo ao meu redor como um sudário. A viagem de volta para o hotel foi uma jornada pelas etapas do luto, cada milha um passo em direção à aceitação do inevitável. Meu casamento, a vida que eu conhecia, foi irrevogavelmente alterado. O contra-ataque, minha tentativa desesperada por clareza, havia revelado a dolorosa verdade. Enquanto eu jazia na escuridão do meu quarto de hotel, os eventos da noite se repetindo em minha mente, percebi que a batalha estava longe de terminar. A guerra pelo meu casamento, pelo coração da mulher que eu amava, estava apenas começando. Mas naquele momento de solidão, cercado pelas sombras das minhas decisões, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu estava pronto para lutar. O mundo fora do Ritz-Carlton parecia se mover em um borrão enquanto eu navegava pelas ruas da cidade, cada passo me levando mais para dentro do turbilhão que eu mesmo havia criado. Meu coração, um campo de batalha de emoções conflitantes, batia erraticamente contra minha caixa torácica, um lembrete constante do tumulto interno. Eu havia passado a noite lutando contra demônios de dúvida, traição e o espectro assustador de perder Sarah. Mas conforme a primeira luz da alvorada pintava o céu em tons de ouro e carmesim, uma resolução se assentou sobre mim como uma armadura. Hoje, decidi, marcaria o ponto de virada, para melhor ou pior. Fiz meu caminho para um café familiar, um lugar que guardava inúmeras memórias de risadas e amor compartilhados ao longo de xícaras de café. Foi aqui, entre o barulho dos pratos e o murmúrio das conversas matinais, que planejei confrontar Sarah. Meu telefone vibrou com uma mensagem dela, um simples "eu estou aqui", que enviou ondas de ansiedade por mim. Respirei fundo, empurrando a porta do café para entrar no crisol do nosso futuro. Sarah estava sentada à nossa mesa habitual junto à janela, sua postura rígida, um sinal claro da tempestade que rugia dentro dela. A luz da manhã lançava sombras em seu rosto, destacando a tensão gravada em suas feições. "John", ela cumprimentou, sua voz uma mistura de alívio e apreensão. Assenti, tomando o assento oposto a ela, o ar carregado com o peso das palavras não ditas. "Precisamos conversar, Sarah. Conversar de verdade", comecei, minha voz firme, desmentindo o caos de minhas emoções. "Sobre nós, sobre o que aconteceu e para onde vamos daqui." Os olhos de Sarah encontraram os meus, um turbilhão de emoções girando em sua profundidade. "Eu sei, John. Pensei a noite toda. Sobre nós, sobre minhas ações e a dor que causei a você." O café, com sua familiaridade confortável, pareceu recuar para o segundo plano enquanto mergulhávamos no cerne de nosso desacordo. As palavras fluíram entre nós, um torrente de confissões, acusações e apelos por compreensão. "John, estou perdida", Sarah admitiu, sua voz se quebrando. Pensei que precisava me encontrar fora de nós, mas estava errada. A ideia de perder você, de perder nós, é insuportável. Suas palavras tocaram uma corda dentro de mim, ressoando com o amor que havia sido a fundação do nosso casamento. "Sarah, eu também não quero nos perder. Mas como podemos seguir em frente depois de tudo?" A conversa que se seguiu foi crua e direta, uma liberação catártica de emoções e medos reprimidos. Falamos de amor, da vida que construímos juntos e da tarefa assustadora de consertar as fraturas que ameaçavam nos despedaçar. "John, quero acertar as coisas. Quero nos consertar", disse Sarah, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. O contato, tão familiar e ainda assim carregado com a promessa de reconciliação, enviou um choque de esperança por mim. "Então vamos começar agora, Sarah. Vamos reconstruir, juntos", respondi, apertando sua mão em afirmação. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas pela primeira vez, em uma eternidade, a perspectiva de enfrentá-lo juntos parecia possível. Ao sairmos do café, a cidade ao nosso redor despertando para o novo dia, senti uma mudança no ar. O ponto de virada que alcançamos não era apenas uma encruzilhada,
mas um compromisso de forjar um novo caminho juntos, um passo de cada vez. A jornada de volta para casa foi silenciosa, cada um de nós perdido em nossos pensamentos, contemplando a magnitude da tarefa à frente. No entanto, entre as incertezas, uma faísca de esperança cintilou, um farol nos guiando de volta um ao outro. Ao passarmos pela porta de nossa casa, os cenários e aromas familiares nos envolvendo, percebi que o ponto de virada não era apenas sobre confrontar o passado, mas sobre abraçar o futuro, seja ele qual for. No fim, o ponto de virada não foi marcado por grandes gestos ou declarações de amor, mas pelo simples ato de estender a mão, de se apegar um ao outro em meio à tempestade. Era um começo, frágil e incerto, mas um começo mesmo assim, construído sobre a promessa de perdão, compreensão e um amor que, apesar de tudo, recusava-se a ser extinto. Os dias seguintes ao nosso ponto de virada foram um testemunho da resiliência do espírito humano, de nossa capacidade de perdoar, curar e começar de novo. Sara e eu embarcamos nessa jornada juntos, cada passo um movimento deliberado em direção à reconciliação, nossos corações pesados com o fardo das mágoas passadas, mas aliviados pela promessa de renovação. Foi numa manhã de sábado que a verdadeira profundidade do nosso compromisso com este novo começo foi colocada à prova. O sol rompeu pelas cortinas, lançando um brilho quente sobre a mesa de café da manhã onde estávamos sentados, um tablial de normalidade doméstica que desmentia as tumultuadas semanas anteriores. John, Sara começou, sua voz estável, mas entremeada com uma corrente subterrânea de energia nervosa. Eu tenho pensado muito sobre nós, sobre como avançamos daqui. Olhei para cima, do meu café, encontrando em seu olhar um espelho das minhas próprias apreensões e esperanças. Eu também, Sara. Não vai ser fácil, mas acredito que podemos superar. Juntos. A conversa que se desenrolou foi uma dança de palavras, um ato de equilíbrio delicado entre expor nossas vulnerabilidades e forjar um caminho através do emaranhado de nossa dor compartilhada. Falamos sobre aconselhamento, sobre abrir as linhas de comunicação que falharam sob o peso de queixas não ditas. John, eu quero que a gente veja um conselheiro. Acho que poderia nos ajudar a navegar por isso e para garantir que não estamos apenas cobrindo as rachaduras, mas realmente as reparando, Sara sugeriu, sua proposta pendurada entre nós como uma corda salva-vidas. Assenti, a decisão parecendo uma progressão natural em nossa jornada em direção à cura. Concordo. É sobre construir uma fundação mais forte, não é? Uma que possa suportar as tempestades, não apenas sobreviver a elas. O ato de buscar ajuda profissional foi uma experiência humilhante, um reconhecimento mútuo das complexidades do coração humano e das intrincadas de uma vida compartilhada. Foi também uma declaração do nosso compromisso de não apenas recuperar o que foi perdido, mas redescobrir um ao outro no processo. Nossas sessões com a doutora Ellen Fisher, uma conselheira recomendada por um amigo próximo, tornaram-se um tipo de santuário, um espaço onde poderíamos desfazer as malas do nosso passado com a orientação de uma mediadora compassiva. Doutora Fisher, com seu jeito gentil e observações perspicazes, nos ajudou a navegar pelas águas traiçoeiras da traição e do perdão, guiando-nos em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e um do outro. John, Sara, trata-se de mais do que apenas perdoar. É sobre reconstruir a confiança, sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando a escolha é difícil. Doutora Fisher explicou em uma de nossas sessões, suas palavras um farol de sabedoria na névoa de nossas incertezas. As semanas se transformaram em meses, e aos poucos, o abismo que uma vez pareceu intransponível começou a se fechar. Aprendemos a comunicar, a expressar nossos medos e desejos sem a sombra do julgamento pairando sobre nós. Redescobrimos a alegria nos pequenos momentos, nos olhares compartilhados e nas noites tranquilas passadas na companhia um do outro. Numa noite, enquanto nos sentávamos na varanda observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, Sara virou-se para mim, sua mão encontrando a minha no crepúsculo crescente. John, você acha que vamos voltar a ser como éramos antes? Ela perguntou, sua voz um sussurro contra o pano de fundo do dia que se esvaía. Apertei sua mão, sentindo o calor de sua pele contra a minha, um lembrete tangível da jornada que tínhamos empreendido juntos. Não, Sara, eu não acho que voltaremos. Mas está tudo bem. Não somos as mesmas pessoas que éramos antes. Somos mais fortes,
mais conscientes do trabalho que é necessário para construir uma vida juntos. Sarah se inclinou contra mim, sua cabeça repousando no meu ombro, um gesto de confiança e afeto que falava volumes sobre a distância que havíamos percorrido juntos. O caminho para a reconciliação e reflexão não foi pavimentado com grandes gestos ou declarações de amor, mas com os momentos tranquilos de conexão e compreensão que costuraram o tecido de nossas vidas de volta. Foi um testemunho do poder duradouro do amor, um amor que enfrentou a tempestade e emergiu, não ileso, mas mais resiliente e profundo. À medida que as estrelas começavam a cintilar no céu noturno, um sentimento de paz se estabeleceu sobre nós, uma paz nascida do conhecimento de que, embora o futuro fosse incerto, enfrentaríamos juntos, de mãos dadas, corações unidos na promessa do amanhã. No final, a reconciliação não era um destino, mas uma jornada, um processo contínuo de reflexão e crescimento que nos unia, mais fortes e comprometidos do que nunca. E nesse compromisso residia a beleza da nossa história, uma história de amor, de perdão e da crença inabalável na possibilidade de um novo começo.